E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós temos um tema muito especial: missionário Nutella versus missionário raiz. E nós temos aqui dois convidados muito especiais que vão falar para a gente hoje. Vamos conversar sobre nossas experiências na missão e nós gostaríamos de apresentá-los, para vocês. Oi, pessoal, me chamo Vitória, sou missionária raiz, né? E fiz missão na Bolívia e esse aqui é meu irmão. Eu sou o Vitor, também sou missionário raiz e servi no México. Exatamente. E eu sou o Vinícius, certo? Eu servi na missão Brasil-Cuiabá e está comigo aqui. Eu sou Fernando, fui elder líder durante 2 anos na missão Brasil-Florianópolis. Exatamente. E gostaria, antes de começar, convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, a seguirem nossa página no Facebook e seguirem também nossa página no Instagram. Sempre estamos postando coisas novas lá e os próximos podcasts vocês vão estar ligadinhos quando vai sair e qual vai ser o próximo tema. Fiquem ligados lá. Bom, vamos iniciar a nossa conversa perguntando em qual ano que vocês fizeram a missão? Foi no mesmo ano, 2018. 2018. Vocês foram juntos? 2 meses de diferença. 2 meses de diferença. Eu saí um pouquinho antes, aí depois ele saiu. Qual foi o mês que você saiu? Eu saí em agosto, dia 1º de agosto de 2018. E eu dia 6 de outubro. Quase 2 meses mesmo. E vocês chegaram a pegar a pandemia? Não, Eu cheguei, nos últimos 4 meses. a minha foi total raiz. E você, Fernando? Rapaz, a minha missão, acho que eu falei isso no último podcast, mas a minha missão foi um negócio meio que enganado. Foi, uma pegadinha. Porque eu fui pro CTM normal, eu peguei as 3 semanas de CTM normal. A única diferença que teve foi porque já tinha um caso de Covid lá em São Paulo. E aí também estava na época do carnaval, então a gente não saiu para fazer proselitismo na rua, não deixaram. Mas foi tudo normal, a gente não usava máscara, não tinha nada. Acho que o que teve de mais diferente foi um distrito que foi isolado porque eles estavam apresentando sintomas. Aí depois eles deram desculpa lá, disseram que os missionários estavam com cachumba ou alguma coisa assim. Eles estavam com sintoma de Covid. Aí beleza, peguei o avião para a missão normal, sem nenhuma bronca, ninguém estava usando máscara nem nada. Comecei a trabalhar na minha primeira área também, sem nenhum problema. Empolgado lá? Sim, tava empolgado, só que minha área era uma dele que fosse. Você é louco. Você não dava 100 metros na cidade assim, sem subir uma ladeira. Mas eu tava, que tava sendo bem legal. Nas primeiras semanas foram experiências muito espirituais, porque é uma adaptação, né, as primeiras semanas de missão. E assim, foi uma loucura porque eu cheguei no campo missionário, assisti a primeira reunião no domingo, daí o outro domingo já não teve sacramental. Aí, já tava aquela loucura, porque a gente tinha que levar o sacramento para as pessoas, né, para as famílias que não tinham sacerdote em casa. E começou aquela especulação, vai ter pandemia, não vai, a gente vai voltar para casa, a gente vai ficar isolado, como é que tá? E a gente estava, no meio do nada, numa cidade com 50 mil habitantes. E ficava, 400 quilômetros do escritório. Caramba. Então, as informações não chegavam e a gente ficava cada vez mais nervoso. Então, foi bem fã. Mas eu peguei 3 semanas, assim. Eu entrei no CTM em janeiro de 2020. Então, fiz o CTM normal. Inclusive, eu estava lá naquele atentado que teve. Não sei se vocês lembram. Sim. Eu peguei uma semana depois. Eu estava lá. Eu só escutei. Eu escutei os tiros também. Caramba. Mas, bom, então eu saí do CTM em fevereiro e fui pro campo. Né? Então, até acho que começou a fechar as coisas em março, no meio de março, finalzinho de março ali. E eu estava numa cidade, né, Ponta Porã, que era fronteira com o Paraguai. E antes de fechar tudo, o presidente ele já estava sendo inspirado a tirar os missionários de tão longe.
Para quem não sabe, a Missão Brasil Cuiabá é a segunda ou a terceira missão, a maior missão do Brasil. Então, de onde eu estava... em geografia, exatamente. Então, de onde eu estava, que era Ponta Porã, até o centro da missão, que era Cuiabá, eram mais ou menos 1.100 quilômetros. Ou até para mais. Então, não, ônibus mesmo. Foi 18 horas de ônibus para chegar lá. Então, o presidente ele nos tirou de Ponta Porã e levou para Campo Grande, ficava a 800 quilômetros. Terminava uma transferência no ônibus e tinha que voltar. Exatamente. Então, o presidente ele nos levou para Campo Grande, que era a segunda maior cidade, né, da missão, e deixou a gente lá junto com outros missionários. Quando a gente foi para Campo Grande, ainda estavam as coisas funcionando normalmente. Tinha uns casos já, mas as pessoas ainda estavam vivendo, né? Vamos dizer assim. E aí, uma semana depois que eu cheguei lá e fechou tudo. E aí que a gente ficou meio assustado. O que é isso, né? O que é que tá acontecendo? Mas, acho assim, que no começo a gente não sabia muito o que esperar. Não sei vocês, mas o presidente ele falava, né, que aquilo iria passar rápido. Que era só um susto, né? E daqui a um mês e pouquinho a gente já tá tranquilo. Mas foi um... Fala isso. 2 meses já volta ao normal, alguém se acostuma e tal, deixa pra descansar um pouquinho. Pois é. Mas eu acho que pra quem não pegou a pandemia, né? Falar sobre a pandemia eu acho que é um pouco estranho, mas quem pegou a pandemia sabe que foi um momento de grande crescimento. Mas, bom, e voltando um pouquinho antes da missão, como que foi, né, a preparação de vocês? Como foi preparar o chamado até chegar ao campo missionário? A gente começou com o Vitória, vamos começar com o Vitor. Acho que para mim foi muito, muito estressante, porque eu tinha acabado de... não fui com 18 anos porque tinha que terminar a escola. Aí terminei a escola e todo mundo tava falando missão. E eu queria muito ir, mas ao mesmo tempo eu ficava muito nervoso, pensando, não quero sair de casa, essas coisas. Então era muito estressante. Toda vez que alguém falava missão para mim, eu começava a ficar estressado. Não porque eu não queria ir, né, mas era muita pressão. Aí eu comecei a fazer os exames, comecei a preencher o chamado. Eu admito que eu não participava do instituto. Não sei porque eu não gostava muito. Então eu fiz preparação missionária, eu vi umas 3 aulas assim, mas não fiz muito. Mas quando eu mandei o chamado, eu fiz todos os exames, estudando também em casa, essas coisas. Mandei o chamado, esperei acho que demorou uns 2 meses mais ou menos para chegar, um pouquinho mais. Daí quando ele chegou, faltava ainda 3 meses para ir para a missão, mais ou menos por aí. Então esse foi o meu processo. O meu também, assim, foi... Vocês fizeram juntos a preparação? Não. Teve um tempinho assim, eu sempre fui... Não que o Vitor não seja. Não, mas ela sempre fazia as coisas mais... Ela fez mais rápido. Mais rápido, sabe? Mais agitada. Eu tava muito ansiosa pra ir pra missão. E aí eu lembro que a minha preparação teve aquele estresse, aquele negócio lá de tirar siso, as bochechas do tamanho do bonde, que eu já tenho, né? E aí eu tirei os 4 de uma vez só, e daí eu tava parecendo um bulldogzão. Mas foi bem legal, sabe? Foi um processo muito bom. E eu lembro que quando chegou o meu chamado e tudo mais, foi bem... Eu já tive muita ansiedade antes, mas aí quando chegou o meu chamado veio outra ansiedade, que foi... Chegou o meu chamado e quando eu abri, foi pra missão Nicarágua, Managua Norte. E daí que legal, né? Não sei nem onde é que é esse negócio, mas tudo bem, eu vou, né? Não sei onde mandar, eu vou. E aí quando eu fui me deparar, né, tava todo mundo lá e falou, mas vi essa missão em Nicarágua tá tendo como se fosse um golpe militar, tipo em guerra, sabe? Eu, como assim? Mas eles me mandaram, eles têm alguma coisa, né? Ou vai parar, o profeta vai me dizer, você vai pra outra missão. E foi o que aconteceu. Eu esperei um pouquinho, acho que não deu nem um mês. E os dias já estavam contando pra ir pra campo, né? Uma semana antes de eu ir pro CTM, chegou meu outro chamado. Aí tinha lá, Bolívia, Santa Cruz, Norte. Ainda bem, eu tenho uma missão, pelo menos isso. Interessante é que Vitória, ela foi redesignada antes da onda Eu conheci um missionário que aconteceu isso. Sim. Quando eu estava na minha última área em Criciúma, tinha um elder que ele estava servindo na Nicarágua quando a guerra estourou lá. E...
Aí, tipo, ele falou, não, eu sou designado também, que eu tive companheiro que era designado, né? Aí a gente, pô, por causa da pandemia e tal, não sei o que. Não, teve uma guerra civil mesmo no país do Foi bem. Esse daí não teve pra onde fugir. Se não foi pandemia, foi guerra. Pegou as duas. Foi bem complicado. Mas foi uma preparação muito boa, porque literalmente eu não sabia pra onde ir, né? Tava lá sem ir. Na missão, né? Vem tipo, lá é um país tropical, leve tal roupa. Eu, meu Deus, e agora? Se eu for pra um lugar que faz frio, eu tô me preparando pra um lugar que faz calor, né? Mas tudo bem, eu saí de Nicarágua, que era um lugar tropical, e fui pra Bolívia, que é um inferno de quente, né? Então eu já tava me preparando, já tava bem. Mas foi muito bom, foi muito bom. Bom, a minha preparação, ela foi até que tranquila, né? Tirando o fato que eu quase não fui por causa do meu joelho. Eu tava jogando bola aqui. Jogando bola aqui no Instituto. E foi até uma experiência interessante, né? Porque eu senti que eu não deveria ir jogar bola. Mesmo assim eu fui, lasquei meu joelho. Até hoje eu tô com o joelho ruim. Mas eu aprendi alguma coisa ali, né? Pela dor, felizmente. Mas a preparação foi tranquila. Eu consegui fazer os exames. Eu gostava de vir para o Instituto. Já tinha feito preparação missionária, sei lá, 5 vezes, eu acho. Ao contrário de Vitor, que disse que veio 3 vezes, eu vim 5 vezes. Ou seja, fiz 5 vezes o curso. E uma coisa legal é que realmente o Senhor, ele abençoa a gente quando a gente está se preparando para o campo missionário. Mas ao mesmo tempo tem as provações, né? Porque um lado quer muito que você vá e o outro quer muito que você não vá. Então, de todos os lados, tem gente para te ajudar e tem gente para te atrapalhar também. E o Senhor também ele permite que muitas provações aconteçam, né? Não de que o inimigo vai colocar, mas o Senhor também ele coloca coisas na nossa frente ali que ele vai testar. Será que você quer ir mesmo? Você está pronto para isso? E eu lembro que o meu chamado ele demorou muito para sair da área do Brasil. Ele foi uma vez, voltou, ele foi de novo, voltou, e ninguém sabia por que era. Foi rapidinho. Mandei com 9 dias e voltou. Eu fui privilegiado. E eu lembro, né, que eu já tava, mas o que tá acontecendo, né? Toda vez que eles mandam, tá faltando alguma informação. Acho que não é pra eu ir pra missão, não. E aí, depois que passou da área, demorou mais um pouquinho quando chegou lá na sede da igreja. E depois voltou e eu descobri que eu ia para Cuiabá. Aí foi interessante porque eu sabia onde ficava Cuiabá, mas eu nunca imaginei ter uma missão lá. Eu achava que fazia parte da missão Brasília, né? Que na verdade fazia até mais ou menos 2008, 2010. Então foi bem legal, né? Saber que eu iria para uma missão que poucas pessoas foram. Por exemplo, Florianópolis aqui se a gente colocar um ranking de quem serviu em Florianópolis no Instituto, vai estar nos primeiros lugares, junto com Brasília. Então, você ir para uma missão que poucas pessoas foram, você pode contar experiências mais particulares, né? Não que Fernando, que serviu em Florianópolis junto com uma reca de gente aqui, não tenha experiências particulares. Detalhe, mais da metade dessa reca serviu no mesmo período que eu. Exatamente. Antes só tinha Eric e tinha uma menina que eu não lembro o nome e o irmão de Henrique, Paulo, que tinha servido lá, mais pros caras dele. 1 ano atrás, tá ligado? Aí, tipo, lá durante a pandemia, que foi um monte de gente. Marcos, Paulo Vitor, Lopes também, né? Muita gente. Mas, pra mim foi uma experiência muito boa, a preparação para a missão. Desafiadora, mas nós recebemos muitas bênçãos. Eu lembro até que o missionário que batizou meus pais, ele veio dos Estados Unidos para vir para a minha investidura. Né? E foi um momento muito especial, que ali eu decidi que eu gostaria de fazer a diferença na vida das pessoas, assim como aquele missionário fez na vida da minha família. E eu acredito que vocês também têm pessoas assim inspiradoras, né? Para vocês, quem é uma pessoa inspiradora para vocês, no quesito missão? Tipo um converso, algo assim?
Ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Pai, mãe, não sei. Missionário que batizou. Assim, pra mim, foi na missão. Sabe? Óbvio que teve muitas coisas antes pra me fazer chegar a tomar essa decisão de ir pra missão. Mas teve uma área, sempre tem um conversa que você é apaixonado, né? Tipo, esse aqui é o favoritinho. E tinha uma área que era um cubículo, sabe? Era bem pequenininha, muito, muito pequena. E eu pensei, meu Deus, tantas pessoas, tantos missionários passaram por essa área e eu e minha companheira aqui, a gente já sabe de qual cada casa, toda casa que a gente tinha naquela área, a gente já tinha passado. Ou se não tava alguém, a gente ia passar no outro dia. Então, ficava desesperador porque a gente já conhecia toda a área e a gente pensava, onde é que a gente vai encontrar mais gente, sabe? Onde é que a gente vai encontrar? Só passar referência de outra área? Era isso que a gente fazia, né? Pegava referência e passava para outros missionários. E daí, uma vez, eu lembro que minha companheira era uma americana, era uma da França. Também era uma das minhas favoritas. A que eu mais gostava. E lembro que a gente já estava muito desanimada, né? E a gente fez uma oração, assim, no sol quente, quente. Sempre tá muito quente, né, nesses dias. E a gente fez uma oração e do nada ela falou assim... do nada ela falou assim... Ela olhou pra uma garota que passou, né? E ela fez... A gente precisa correr atrás dela. E ela tava, tipo... A garota tava indo atrás do ônibus, sabe? Eu pensei, você é doida? Ela vai achar que a gente é doida. Atrás dela, correr atrás dela. Ela assim, corre, corre. E ela saiu correndo, meu Deus. O que é isso? E ela saiu correndo atrás dela pra poder pegar o contato. Eu falei, a gente já deve ter... Eu com pouca fé, né? A gente já deve ter passado pela casa dela. E ela, não, corre, corre, corre. E a gente correu. E aí depois a gente pegou o contato dela e tudo mais. E teve toda aquelas ensinamentos, né? A gente deu todas as lições para ela. Mas ter feito parte daquela conversa me fez perceber que eu deveria estar naquela missão, sabe? Foi tipo... por esse motivo. Se eu não tivesse, Resposta, se eu não tivesse batizado ninguém na missão, mas tivesse batizado Jandira, eu estaria muito feliz. Então, acho que é uma pessoa inspiradora que me faz ser uma pessoa melhor cada dia, não só como missionária retornada, né? Mas como pessoa, é essa conversa. Então, acho que ela, pra mim, foi a resposta pra eu estar ali. Porque eu me perguntava muito, Senhor, o que é que eu tô fazendo aqui? Essa nem minha missão é. Mas aquela foi a minha resposta, sabe? Eu vim pra cá, pra Bolívia, por causa dela, assim. Então, pra mim, era ela. Eu acho que para mim foi nossa tia, porque ela foi a primeira missionária da nossa família e ela sempre, eu lembro que toda noite a gente perguntava, fala alguma coisa da missão, não sei o que, ela falava várias experiências espirituais, coisas engraçadas ou estranhas que aconteceram também. E eu escutava aquilo, parecia a maior aventura do mundo. E eu pensava, eu quero fazer isso também. Então a gente cresceu escutando essas coisas, ela mostrava fotos, então eu falava, eu também quero ser um missionário como ela. Aí ela foi a primeira missionária, logo depois foi minha irmã e depois eu. Então eu acho que ela foi a maior inspiração, assim. Sim, também. Uma pessoa que foi inspiração para mim, eu acho que assim, tipo, minha história com missão é um pouco complicada, porque tipo, eu não tive vontade em nenhum momento da minha vida de ir para missão, exceto os últimos 6 meses antes de ir. E assim, eu cresci na igreja, né? E a vida toda eu escutava o meu pai contando as histórias da missão dele. E tipo, eu acho que para mim, uma das pessoas dentro da nossa missão bem importantes para tipo, como inspiração para mim, realmente para eu ser de missão, foi meu pai. Mas tipo, algumas pessoas que me inspiraram também bastante quando eu estava na missão foram alguns companheiros que eu tinha. Porque assim, eu fui para a missão, tipo, sendo um rapaz que cresceu na igreja, que tipo, não faltava nada quando estava na missão, porque eu precisava, meus pais me ajudavam e tal. Mas eu tive alguns companheiros que estavam ali pela fé mesmo, tipo, valendo, sabe? E assim, os caras, tipo, mesmo deixando tudo para trás, muitas vezes só eles eram membros da família, tipo, membros da igreja na família, né? Mas mesmo assim eles vinham e tinham muita fé no trabalho que eles faziam, sabe? Eu tenho um companheiro que foi o primeiro que eu treinei, foi o melhor companheiro,
história de conversão dele é uma história tipo, muito interessante, porque ele foi um cara que procurou missionários. Ele ainda está servindo missão, né? E aí ele morava numa cidadezinha, tipo, no meio do nada. O nome da cidade é Extremo. Ela fica tão ao sul de Minas que, tipo, é praticamente São Paulo. Que é extremo, né? É, exatamente. E assim, ele foi atrás dos missionários. Ele, tipo, tava numa cidade que praticamente não tinha igreja, tipo, lá eles não tem nem um ramo, tinha um grupo. Meu Deus. Então, assim, ele me mostrou que os pesquisadores, eles realmente são, tipo, escolhidos. Sabe? Tipo, a gente, quando está ensinando o evangelho para as pessoas, a gente tem que ensinar para todo mundo, porque a gente não tem como saber todas as pessoas que realmente são eleitas. Mas ele me mostrou realmente que tem algumas pessoas que já estão preparadas e que a gente tem que procurar essas pessoas. Sabe? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco cético em relação a todo mundo à minha volta. Tipo, não é que eu não confio em você, é que eu não confio em ninguém. Sabe? Então, tipo, toda pessoa que eu conheço, até aquela pessoa mostrar um real potencial, eu não vou acreditar nela. Mas esse meu companheiro me mostrou que não era para ser assim. Eu tinha que acreditar em todas as pessoas e dar oportunidade a todas as pessoas de se converter. Então, ele foi uma inspiração bem grande para mim. Maravilha. Eu acho que a pessoa que mais me inspirou, né, a ir para a missão foi o missionário que foi mais próximo dos meus pais, que é o Elder Black, né? Inclusive ele que veio para a minha investidura. E sempre ele manteve contato com a nossa família, ele e o Elder Nicholas também. E foram pessoas que me inspiraram bastante, porque eles não esqueceram dos conversos. E ele sempre estava em contato conosco. Ele veio para o Brasil algumas vezes, ele veio para o selamento da minha família um ano depois que nós nos batizamos, trouxe a mãe dele. Depois ele veio em 2014 para a Copa e ele se encontrou conosco aqui. Ele veio novamente, né, para a minha investidura, se encontrou com a minha família e nos ajudou bastante. Então é uma pessoa que ela foi inspiradora. E, claro, né, eu considero também que os presidentes de missão que eu tive, presidente Zócoli, presidente Granja, eles eram homens inspiradores e realmente eram guiados pelo Senhor e nos levavam a fazer o que o Senhor queria de nós. Realmente saber por que nós estávamos ali na missão. E falando em presidente, quem que foi o presidente de vocês, Fernando? Rapaz, eu tive dois. O primeiro presidente que eu tive foi o Mauro Gonçalves, o presidente Gonçalves. Ele era um amor de pessoa, ele e a esposa, tipo, eles eram muito bons mesmo, mas eu peguei ele no finalzinho da missão. No começo de pandemia, tipo, ele só queria acabar e tipo, deixar tudo em ordem no próximo presidente, sabe? E depois veio o outro presidente, o presidente Damiani. E, assim, ele não sei se um dia ele vai assistir isso, mas ele é uma pessoa que eu amo muito, tanto ele como a esposa, mas é uma pessoa extremamente difícil, sabe? Tipo, ele é aquele negócio, tá o manual lá, pode vir um profeta dizer, não é essa aqui que eu te dizer. Não, profeta, mas tá no manual. Sabe? Então, tipo, ele era um cara muito reto em todas as coisas que ele fazia, sabe? E, às vezes, a gente tinha um pouco de dificuldade com ele. Porque o missionário, ele, claro, tem que seguir todas as regras. Mas tem muitas situações que a gente tem que ir pelo bom senso. Né? E ele não queria saber de bom senso, não. Então, assim, mas eu ainda assim aprendi muito com ele. Eu aprendi algumas coisas com o presidente que eu vou levar para a minha vida toda. E que, assim, são fatores muito determinantes para o meu crescimento espiritual, pessoal, profissional, sabe? São coisas que ele adquiriu durante a vida dele e que ele faz muita questão de ensinar isso para as pessoas, sabe? Então, os dois presidentes eu tive desafios, mas os dois eu aprendi muita coisa. E eu vi realmente com os meus presidentes de missão que, assim, teve momentos difíceis que eu ficava pensando, por que o senhor chama um homem desse para ser presidente, sabe? Mas quando as coisas iam acontecendo, eu vi que realmente o Senhor, todas as coisas dele são perfeitas. E tudo que acontece, seja bom ou ruim na missão, tudo é para o nosso crescimento, tudo é para o propósito que o Senhor quer que a gente aprenda mais. Né? Então, foi bem bacana, os dois presentes. Você, Vitor? Eu tive 4 presidentes, quase 5. Como é que foi? Foi que eu passei por 3 missões. Eu comecei na São Paulo Sul,
esperando meu visto. Passei, acho que 5 semanas lá. Foi o presidente Acosta, que é de Manaus. Depois cheguei na missão, meu presidente ia ser um americano, mas quando eu cheguei na missão tinha juntado com outra, aí ficou um mexicano, que é um presidente regalado. Aí depois dele, ele já faltavam acho que uns 6 meses para terminar. Aí veio o presidente Romero, que foi meu último presidente do México. E por conta da pandemia eu terminei minha missão em São Paulo Oeste, aí lá tinha o presidente Rosa, que é maravilhoso. Mas cada um deles foi muito diferente. O presidente Acosta, ele era muito assim, muito, muito rígido. Às vezes me assustava até falar com ele. Eu tinha muito medo dele, mas ele era muito bom. Aí quando eu cheguei no México, o presidente regalado era outra coisa, era completamente diferente. Enquanto um era assim, bem rígido, o outro era bem... faz o que quiser, mais ou menos assim. Mas ele era muito bom, era muito espiritual. Aí depois veio o presidente Romero, que ele era o meio termo, assim, entre os dois, estava na balança, assim. E o presidente Rosa também, que foi a mesma coisa. Então, cada um deles eu aprendi muita coisa, mas... E as esposas deles também, mas eu amo cada um deles igual. São muito bons. Legal. Não sei, cara. Eu tive 2, né? Então, raiz. Eu tive o presidente Cabeças e Irmã Cabeças, que são bolivianos. E, nossa, eles são maravilhosos. Acho que eles são bem pequenininhos, sabe? Sabe aqueles indinhos assim pequenos? Boliviano raiz. Boliviano raiz. E era muito engraçado, porque quando eu cheguei na missão eu não entendia nada que eles estavam falando, que ele tem um sotaque muito fechado no espanhol dele. E eu já não entendia espanhol, né? Então, mas o presidente e irmã na cabeça eram bem rígidos também. E muita... Lá falam lasca, mas tipo, aqui seria queimar os missionários. Seria tipo, toda a reunião de zona eles estavam lá queimando. E aí terminaram a missão, acho que metade da minha missão foi com eles. E depois veio o presidente Hawkins e a Emma Hawkins, que são os amores. Eles são muito, muito espirituais, sabe? Acho que o americano tem mais isso, não sei se... eu não sei, mas eu vejo que eles eram bem mais... Sabe, passar a mãozinha, tudo bem, tudo ok. Era desse Tudo jeito. bem, só não Toma aqui conversa mais. cookies, ou browns, tá? Completou a meta, manda aqui, cookies e brownies, sabe? Era bem... Meu presidente, você falava assim, presidente, conseguiu bater a meta. Parabéns, Ela. Fez Dobre mais sua que meta, aumente sua meta, que é sua obrigação bater sua meta. desse jeito. Mas foram esses dois, né? Legal. Bom, eu tive, como eu falei, né, tive o presidente grande e o presidente Zócalo. O presidente grande, inclusive, é aqui de Recife. Muitos aqui conhecem ele. E ele é um homem muito tranquilo, assim, ele é muito brincalhão. O presidente grande gostava muito de fazer piada. Então, ele sempre que ele tinha oportunidade, ele contava uma piada, ele estava sempre rindo. Mas quando ele precisava ser rígido, ele também era rígido. Mas eu aprendi muito com ele, um homem muito paciente, muito que ajudava a gente a compreender o sentido de estar na missão. E a Sister Grande também, ele é muito doce. Eles eram como nossos pais mesmo na missão, sempre cuidavam da gente. Sister Grande, ela colocava nos jornais algumas dicas, né? Eu lembro de uma vez que ela colocou no jornal lá algumas letras em negrito no meio das palavras. E no final ela colocou uma mensagem: quem descobrir a mensagem entra em contato comigo. No enigma. Tinha um enigma. Aí eu juntei as palavras, né? Não lembro o que dizia, mas eu lembro que eu entrei em contato com ela. E ela: oi, querido. Oi, querido, tudo bom? Oi, Íntima, sister. né? Ela sempre chamava todo mundo de querido. E aí: oi, sister, eu vi a sua mensagem lá no jornal. Ela: que maravilha, querido. Você foi o primeiro que descobriu a mensagem, tá bom? Então, ela é de Recife. Depois eu vou ter Recife pra falar assim. Então, eu aprendi muito com eles, né? Inclusive, eu estava no escritório na troca dos presidentes e foi uma coisa muito interessante. Eu lembro que no dia que chegou o presidente Zócoli, o presidente grande, ele foi até o aeroporto junto com o pessoal da manutenção da organização, foi buscar ele, levou na casa e tal, apresentou um pouco. E depois eles foram para o escritório, né? E a gente estava esperando lá o presidente Zócoli e a família dele. E eu nunca vou esquecer, né? Quando o presidente Zócoli ele chegou. A gente olhou pelas câmeras assim, viu que ele chegou no carro. Aí o presidente chegou, a gente se organizou lá, ficou sentado na mesa. E aí o presidente Zócoli abriu a porta do escritório.
cheguei! E gritou assim, todo mundo. "Ei!" Ele foi, abraçou todo mundo lá. E o presidente Zócoli, ele é como um amigão assim da gente. Ele é bem rígido, ele é bem reto, mas ele quando você olhava e ele estava junto dos missionários, ele não usava muito terno, né? Quando ele estava junto da gente, assim, no escritório, ele usava camisa de manga curta. Então ele parecia que era um outro missionário, parecia que era companheiro da gente, assim, que trabalhava no escritório também. E isso passava pra gente um ar de que ele não estava ali para mandar na gente, ou ser o nosso chefe. Mas ele estava ali para realmente ajudar a gente, né? Tanto ele quanto o assistente Zócoli. E foi muito interessante participar dessa troca de ter eles dois, né? Eu aprendi muito com os dois e sou muito grato por eles. Mas, bom, então nós vamos agora dividir um pouco mais, assim. A gente estava rodando aqui, né, entre nós, todos nós tivemos basicamente as mesmas experiências até aqui, né, sobre... Agora a gente vai separar o Nutella do raiz. Exatamente. Então, vamos lá, para quem serviu, né, o Vitor foi um pouquinho Nutella também, mas vamos considerar... Vamos considerar ele como raiz. Então, a Vitória falou um pouco sobre andar nas ruas, né? Eu acredito muito que vocês bateram muitas portas na missão de vocês. E o que é bater portas? E para vocês, o que vocês sentiam a bater portas? Porque muitas pessoas... muitas pessoas conhecem os missionários. Aqueles meninos ficam andando de porta em porta, enchendo o saco. Testemunho de Jeová. Na minha missão, o pessoal chegava e perguntava assim, toda casa que eu parava, o pessoal perguntava, vocês estão de Testemunho de Jeová? Não. Testemunho de Jesus. Não, nós somos missionários da Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias. Os Testemunhos de Jeová com a bolsa do lado e um guarda-chuva. Aí você pode saber. E para vocês, Vitória? Eu, assim, acho que o senhor sabia que eu odiava bater porta, sabe? Ele só me mandou para abrir área. E abrir área é bater porta. Então, na minha missão toda, eu sempre estava trocando de área. Eu nunca ficava sem uma área por muito tempo. Graças a Deus. Mas eu nunca ficava numa área assim, tipo, mais de 6 meses. Mas era sempre trocando. Ou eu estava em Santa Cruz, que é tipo a cidade um pouquinho mais... Não posso dizer. Uma cidade, né? Mais populosa. Mais populosa. Tinha casas, mas também tinha prédios, tem ônibus. Então é um pouquinho mais fácil. Quando eu saía de Santa Cruz, eu sempre ia pro Beni, que é basicamente um acre, sabe? A floresta amazônica. E algumas casas... Meio do nada. No meio do nada. Nada contra o pessoal de Santa Rita. Brincadeira. Então, mas a gente sempre estava batendo porta. Minha missão inteira estava sempre batendo porta, eu e meu companheiro, ou contactando na rua, né? Mas eu aprendi muito porque algumas vezes a gente não podia falar com aquelas pessoas e era muito engraçado, porque principalmente nessas áreas mais pequenininhas e mais humildes, é engraçado que lá são umas casinhas, umas cabaninhas, sabe? Como se fosse aquelas casinhas de taipa que tem no interior, né? E é engraçado porque é uma casa aqui e a família vai construindo, eu estava falando com meu irmão essa semana, a família vai construindo casas atrás. Então, primeiro você precisa, é como se fosse uma estratégia. Primeiro você batiza a família que está aqui para poder chegar nas outras famílias que estão atrás, né? Então, era sempre uma surpresa, né? A gente nunca sabia o que a gente ia esperar. Sempre saía crianças para receber a gente, falava, minha mamãe não está, e a mãe estava lá, tipo, fala que a gente não está. Minha mãe mandou falar que não está. Tudo bem, era desse jeito. É muito engraçado o jeito que a gente chamava as pessoas lá na Bolívia, principalmente nessa área do Beni, que era uma área literalmente indígena, sabe? A gente não batia, assim, era até ridículo fazer agora. Na minha cabeça faz sentido, mas era desse jeito. E eles, se estivessem em casa, eles respondiam Eu não sei porque eles sabiam isso, mas eu aprendi. É uma coisa mais indígena. Lá em Santa Catarina, quando a gente chegava assim na casa da pessoa, pra ser bem aceito, né? Você não tem que chegar, opa, boa tarde, tudo bem? Seja muito tarde? Tarde. Tem que já, né? Aí eu falei, barbaridade, ó. E você, Vitor?
pra mim, contatar, bater nas portas era a pior coisa do mundo. Toda vez que eu pensava nisso, já me dava uma gastura na missão, porque eu odiava falar com as pessoas. Não que eu seja a pessoa mais social do mundo, né, mas antes da missão era bem pior. A primeira vez que meu companheiro, a gente estava em trio, meu companheiro falou, ó, aqui a gente só vai passar 1 hora batendo porta, não sei o quê. E eu já comecei a tremer assim, eu vou ter que falar com ninguém, não sei o quê. E no começo foi muito difícil, porque como eu comecei em São Paulo, uma cidade um pouco maior, né, o pessoal lá muita gente, a maioria do povo era bem chato assim mesmo. Então era, não quero, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ninguém tem tempo pra nada. Não tem tempo pra nada. Acho que eu podia contar com os dedos, às vezes, que nessas 5 semanas eu consegui ensinar uma pessoa dentro da casa deles. Porque eles nunca têm tempo. Mas já no México é outra coisa. Eu cheguei lá, o pessoal é muito mais tranquilo, isso me deu mais confiança para bater nas portas. Só eu achava muito estranho, porque Vitória falando que lá é diferente. Então, quando meu companheiro, meu treinador no México, chegou, batei nessa porta. Aí eu já queria bater assim, né? Bater palma. E ele olhou assim pra mim, o que você tá fazendo? É costume brasileiro. Aí eu falei, eu tô chamando. Aí a pessoa falou, não é assim, você chega lá, você fala, buenas tardes, buenos dias, não sei o quê. E às vezes ele ficava falando, buenas tardes, assim, meio baixinho. E eu, por que não bate palma assim? Senhora, vocês falavam assim. Às vezes também falava, senhora, não sei o quê, pra ver se alguém aparecia. Mas nunca foi uma coisa que eu gostava de fazer na missão, contatar ou bater porta, né? Mas com o tempo eu comecei a me acostumar e já ficar normal. Se alguma lição caísse, alguma coisa assim, a gente, vamos tocar aqui todas as portas dessa rua, isso aqui. Aí com o tempo eu me acostumei, mas não gostava. Ainda não gosto. Quando você falou, né, acho que o senhor sabe que eu não gosto de fazer contato e tal. O senhor realmente sabia muito que eu não gostava de fazer contato. Porque, cara, quando eu cheguei na missão, que, tipo, a gente ensinava as pessoas, aí a gente ia começar a bater porta, aí batia aqui, não quero, bater no não quero. Aí, tipo, às vezes a pessoa deixava a gente entrar, a gente passava, tipo, 30, 40 minutos dando a lição, e, tipo, a gente dizia, vamos na igreja no domingo, a pessoa, não, tem o culto. Né? Caramba. Aí, tipo, depois de 2 semanas batendo porta, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim, de jeito nenhum. Não dá, eu tenho que fazer isso aqui de outro jeito. E aí, tipo, foi interessante porque pouco tempo depois começou a pandemia e a forma como a gente falava com as pessoas e contatavam passou a ser diferente. Né? Tipo, a gente deixou de ser o testemunho de Jeová que batia a porta na casa da pessoa e virou atendente de telemarketing. Verdade. Alô, tudo bem? Irmã tal, não sei o que. Você gostaria de receber uma mensagem de Jesus Cristo, não sei o que tal? Atendente telemarketing. Aí, assim, de certa forma, pra mim era melhor. Porque, tipo, pode não parecer muito, mas eu sou uma pessoa tímida. E, tipo, a minha timidez está em que, assim, eu não consigo ter intimidade com pessoas que eu não conheço. Sabe? Todo mundo de primeira me acha um pouco estranho, me acha um pouco chato, mas é porque eu não vou falar com você até te conhecer um pouquinho, sabe? E na missão, isso era uma coisa que dificultava muito pra mim, porque eu não tinha, tipo, aquela sagacidade que os missionários de rua têm pra chegar e, tipo, já ser amigo de todo mundo. Eu não conseguia fazer isso. Então, trabalhar na pandemia, tipo, isso eu presto muito meu testemunho, que era o trabalho que eu tinha que fazer, sabe? Claro, tipo, às vezes a gente não gosta de fazer, mas eu coloco a gente pra fazer. Isso é a coisa mais normal do mundo da missão. Tipo, a gente não gosta de fazer uma coisa, mas o senhor coloca a gente pra fazer. Pra aprender a gostar. Pra aprender a gostar. Ou pra aprender a fazer e só continuar não fazer gostando. mesmo, Né? Então, assim, o senhor ele coloca a gente pra fazer essas coisas porque ele quer que a gente aprenda. Tipo, isso é minha teoria, né? O senhor ele quer que a gente aprenda alguma coisa pra gente usar na nossa vida, né? E, assim, aprender a contatar as pessoas na rua não foi uma coisa que eu digo assim, eu aprendi que eu vou usar na minha vida. Mas ensinar as pessoas e usar a tecnologia foi uma coisa realmente que eu aprendi que eu disse. Não, eu vou usar isso na minha vida. Porque a gente tá aqui, né? Exatamente. Né? Todo esse aparato aqui, né? Então, assim, foi uma experiência bem interessante. Eu lembro que quando a gente começou a ensinar online, a maior dúvida que a gente tinha era o seguinte, tipo, a gente tá aqui, a pessoa tá lá. Será que, tipo, a pessoa vai sentir o espírito? A gente falando daqui? Porque antes tinha essa tipo, como eu posso explicar? Essa crença, tipo, errada que os membros da igreja tinham que para você sentir o espírito, tinha que estar todo mundo no mesmo ambiente e o espírito lá. Se fosse assim, ninguém sentiu o espírito na conferência. Pois é. Só que não é assim.
Você está numa ligação com a pessoa, você está sentindo o espírito, testificando o que você está falando, e a pessoa está lá na casa dela com o celular sentindo o espírito pelo que a gente está falando, né? Então, o começo, a adaptação, foi um negócio tipo, sinistro. A gente tava lá de boa. Nossa, tem uma história muito engraçada. Tipo, o meu companheiro, o que começou meu treinamento, ele tinha um ano de missão quando ele começou a me treinar. E aí, quando a pandemia começou a ficar ruim, o presidente pegou tipo, todos os celulares e saiu viajando o estado todo para dar os celulares para todo mundo. Daí, tipo, ele foi e levou o celular pra gente, aí o meu companheiro ficava assim, caramba, um smartphone, não sei o que, não sei o que. Aí eu tinha saído, tipo, um mês de casa, caramba, no celular, relaxa aí. E o cara, nossa, que legal, o smartphone e tal, a gente vai fazer muitas coisas e tal. Aí ele mandava áudio nos grupos, assim, a gente tem um smartphone, galera, não sei o que, não, sabe? Nossa, mano, esse cara... Mas, tipo, foi muito engraçado, porque os missionários que estavam há muito tempo trabalhando no modo raiz, quando eles receberam tipo, tecnologia, começaram a trabalhar de uma forma diferente, foi difícil para eles. Mas para quem já estava começando, tipo, a adaptação de começar a servir na pandemia foi a mesma adaptação de você começar a servir missão, sabe? Então, tipo, não dá nem para separar uma coisa da outra. Tipo, a adaptação de missão e a adaptação da pandemia. Foi tudo tipo, um bolo só. Eu lembro que eu já ainda cheguei a bater porta 5 semanas e eu também não gostava. Pra mim era muito Aí ineficiente. não trouxe um missionário que gosta de bater porta. Acho que deve Eu ter. acho que eu conheci um missionário na missão que ele disse que ele amava bater portas. Que cada porta que ele batia, ele disse que era uma experiência diferente, que era uma adrenalina que ele sentia. E eu lembro que eu batia portas, né, com meu companheiro e eu não via muito resultado. A gente conseguia conversar com algumas pessoas, mas a maioria delas deixava a gente entrar por educação, ou só porque naquela hora elas queriam E a ouvir. carinha de pena do No sol, queimando lá, 35 graus na cabeça. Dá uma aguinha pra esse Por pena. Aí quando a gente voltava lá de novo, as pessoas não queriam mais saber. Mas tem algumas experiências muito sagradas e tem uma experiência engraçada também. Um certo dia, a gente estava, eu e meu companheiro, meu treinador, a gente estava lá batendo portas e como eu estava servindo em Ponta Porã, que é ao lado do Paraguai, as pessoas lá elas falavam português, espanhol e guarani. E a gente bateu numa casa, eu e meu companheiro, a gente fez uma oração, é uma experiência bem interessante. A gente fez uma oração que a gente ia bater em um certo tipo de casas, naquela região ali, que ia procurar por pessoas. A gente foi bater naquela casa e saiu uma mulher. Como ela tinha uma vendinha na frente da casa dela, ela achou que a gente queria comprar alguma coisa. E aí meu companheiro falou, opa, nós somos missionários da Igreja de Jesus Cristo e tal. Na verdade fui eu que falei. E ela falou em espanhol. Eu não sei, eu não falo português, desculpa. Só que meu companheiro era hispânico. E aí ele falou em espanhol. Não tem problema, irmão, eu estou te compreendendo, vamos conversar? Aí ela falou em português. Não, obrigado, tchau. Então ela só não queria ouvir. Mas uma experiência importante que eu tenho foi nesse mesmo dia, né? Algum momento depois, a gente estava batendo em casas verdes, né? Eu e meu companheiro, a gente parou na esquina de uma outra igreja lá e a gente fez uma oração. Porque não estava dando certo. E ele me ensinou que nós precisamos pedir coisas específicas para o Senhor e trabalhar especificamente em cima daquelas coisas. E eu lembro que ele me disse e a gente orou para que nós pudéssemos encontrar em uma casa verde uma mãe solteira com 3 filhos. Foi aquilo que a gente pediu. Exatamente. Ele falou que tinha que ser específico. E aí a gente foi bater naquela região, aconteceu essa situação da mulher. E depois, quando a gente estava descendo a mesma rua, depois de ter subido, rodado, a gente estava descendo essa rua e a gente viu uma casa verde. E eu olhei assim, parecia que estava fechada a casa. Meu companheiro, não, vamos bater assim mesmo. A gente bateu naquela casa, né? E saiu uma mulher com cabelo, tava pintando o cabelo assim. A gente, oi irmã, nós somos missionários, aquela coisa toda.
E a gente perguntou se ela gostaria de ouvir uma mensagem. Ela falou, olha, eu gostaria, mas eu tô pintando o cabelo agora, vocês podem voltar depois? A gente, tá bom, vamos voltar. E a gente foi na casa de um pesquisador na mesma rua que a gente estava ensinando. E depois, na hora que ela pediu, a gente voltou lá. E a gente conversando com aquela mulher, ela foi muito receptiva. A gente descobriu que ela tinha familiares, né, um primo, segundo, terceiro grau, que era da igreja e que inclusive os filhos tinham servido missão. E ela conhecia um pouco da igreja, mas ela nunca tinha visitado a igreja, ela nunca tinha feito nada relacionado à igreja. E conversando com ela, a gente descobriu que ela era uma mãe solteira. Então a gente já tem duas coisas aí, né? Casa verde e mãe solteira. E conversando mais, a gente descobriu que ela morava com um filho. A gente, poxa, não é essa, né? Só tem um filho. E ela falou que ela tinha mais 2 que não moravam com ela. Mas que ela tinha 3 filhos e que ela era uma mãe solteira. Na Casa Verde. E a experiência com aquela mulher foram muito especiais, porque na primeira lição, acho que a gente ensinou o plano de salvação para ela sentiu muito espírito. Nós sentimos também. E ela chorou na mensagem. Depois nós voltamos lá outro dia, ensinamos novamente, ela chorou novamente. E uma frase que eu nunca vou esquecer que ela falou é que no final, acho que da segunda lição, ela estava chorando lá e ela disse que sentia que conhecia o meu companheiro de algum lugar. E que ela sentia algo que eles tinham se encontrado na pré-existência e que ele tinha prometido algo a ela. Nossa. Pois é, e a gente, caramba, essa daqui é eleita. E ela falou depois, né, chorando, ela disse, por que os mormons nunca vieram aqui na minha casa? Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha chamado vocês antes. E aquilo ali foi uma coisa muito especial para mim. E eu vi realmente que o Senhor, Ele ouve nossas orações e que quando nós trabalhamos para que aquilo aconteça, aquilo vai acontecer. Claro que nós fomos guiados pelo Senhor para pedir aquelas coisas na oração. O Senhor já tinha um plano para que aquilo acontecesse. Infelizmente, na mesma semana, nós tivemos que sair de Ponta Porã por causa da pandemia. Estava começando a se instalar. A gente teve que ir para Campo Grande e tivemos que deixar aquela irmã um pouco para trás, né, vamos dizer assim. Mas até hoje eu tenho ela no Facebook. Infelizmente, depois de um tempo, ela passou aquele desejo, né, de saber mais sobre o Evangelho. Mas a experiência, ela nunca vai estar... E com certeza ela lembra. Com certeza ela lembra e tem os sentimentos ainda. E qual foi a experiência mais espiritual que vocês tiveram batendo portas? Vamos começar aqui com o Fernando. Aí quando você estava falando eu lembrei de um, porque assim, eu nunca gostei de bater porta. Absolutamente nunca. Uma unanimidade aqui, né? Essa mesmo. Mas assim, o que acontece? Quando começou a pandemia foi no início da minha missão. E depois que passou um ano de pandemia e não tinha melhorado nada, eu disse, vou terminar assim, né? Aí, com o tempo começou a ficar melhor, porque eles liberavam a gente para visitar as pessoas e tal, mas a gente não podia fazer contato na rua. Eu, tá tranquilo, né? Passo aqui minha rota, visito o pessoal aqui, ali, tal, não sei o que, e levo. Só que aí, quando estava faltando mais ou menos uns 5 meses para ir para casa, liberaram a gente de novo para bater porta. Só que eu não comecei a bater porta. Não. Porque, na pandemia eu aprendi a trabalhar com as pessoas sem precisar procurá-las na rua. A gente trabalhava com referência de membro, com a família parte membro e tal. Então a gente sabia encontrar as pessoas sem precisar estar andando na rua. E, isso é uma coisa, eu não sei se aconteceu na missão de vocês também, acho que na tua sim. As áreas da minha missão eram enormes. É muito comum você ter uma área lá que é metade de uma cidade. Então, não dá pra você... Lá na minha é um pouco mais além disso. Pois é. Lá na minha, uma das minhas áreas, eu passei 2 vezes por lá. Uma eu passei presencialmente e outra foi remotamente, que é Aquidauana. Então a área de Aquidauana, ela pega basicamente 1/4 do estado do Mato Grosso do Sul. Então tem muitas cidades mesmo. Coisa de 20 cidades para cima. Então era muito...
A maior área que eu trabalhei, que foi onde eu tive essa experiência, que foi minha última área, que, tipo, a minha missão é o contrário da tua, por exemplo. Tu passava pouco tempo nas áreas, tipo, minha última área eu passei 10 meses. Meu Deus, eu Eu fui pra, Tá eu fui vendo? pra Quer lá, sair tipo, quase fazendo 1 ano e 2, fiquei até já o final. tava vendo um lotezinho pra comprar. Não, eu tava Transferiu a quase... ficha já. Não, tipo, pra tu ver, engraçado, eu não lembro se eu falei isso no outro episódio do podcast, mas, tipo, na ala lá, o secretário da ala, ele criou uma ficha fictícia pra mim, pra eu poder pagar a oferta de jejum, tá ligado? Aí eu ia fazer o jejum, dava o dinheiro pra ele e ele colocava na minha ficha lá, tipo, eu era membro da ala, sabe? Aí eu, não, porque eu cheguei pra ele e disse, como é que eu faço pra pagar a oferta de jejum? Porque, tipo, não dá pra pagar pelo celular, tipo, não tinha como pagar boleto pelo celular, né? Aí, ele disse, não tem problema não, eu crio um registro pra você aqui, você paga e o senhor vai saber. Aí, não tá, né? Claro. Vou mandar carta. Aí, pô, já era praticamente mesmo da aula. Mas, voltando para a experiência, tipo, essa área era muito grande. Tipo, a área que eu tava era metade da cidade de Criciúma, que é uma cidade, tipo, de 250, 300 mil habitantes. E além da metade da cidade, a gente pegava, tipo, um monte de cidades satélites. Então, tinha cidade que era, tipo, sei lá, 8 horas de caminhada. E, por sorte, né, o Senhor abençoou bastante, a gente tava numa aula muito boa e o pessoal, tipo, dava carona pra gente ir pra essa cidade pra ensinar, sabe? Mas, assim, enquanto tava, tipo, eu com os missionários tinham começado na pandemia, era tranquilo. Porque a gente sabia trabalhar sem precisar bater porta e a gente, tipo, gostava de fazer assim. Ninguém ficava vontade de bater porta. Ninguém falava isso. Mas o que acontece? O Senhor, quando Ele manda as coisas, Ele quer que a gente faça do jeito que Ele manda. Quando chegou a liberação pra gente poder andar nas ruas, tipo, não foi uma coisa que o meu presidente chegou assim e falou, pode bater porta. Não, tipo, foi um negócio que veio do Salt Lake. E aí, tipo, como a gente não tava querendo bater porta, as outras fontes, que eram as fontes que a gente aprendeu na pandemia, não tava mais dando tão certo. Aí, tipo, mas eu fiquei ali, insisti, não, dá certo. Funciona esse tempo todo, não vai funcionar agora. Eu, com a minha cabeça lógica. Só que aí o presidente me colocou pra treinar 2 elders americanos, de uma vez. Aí, tipo, foram 2 americanos que vieram de uma missão nos Estados Unidos, eles começaram a servir lá. E eles sabiam, tipo, neca, tipo, nada. E eles ficavam, vamos bater porta, não sei o quê, vamos fazer contato. Eu caminho, você não sabe nem falar português. Como é que vocês vão fazer contato com alguém? Mas eles ficavam, não, a gente tem que bater porta, a gente fica perdendo muito tempo aqui e tal, não sei o quê. E, tipo, nesse perder tempo era assim, era eles lá fazendo qualquer coisa na capela e eu contato com o povo, marcando missão, não sei o quê. Eu lá trabalhando pra caramba, os caras não ficam nada. Aí, não, bater porta, tá bom, vamos bater porta. Aí eu pensei assim, eu não gosto de bater porta. Vou botar eles, né? Eu vou botar ele pra fazer esse contrato. Se a pessoa aceitar, aí eu vou lá, entro na Aí eu entro, né? então olha só, né? Beleza. Aí a gente foi fazer isso, aí, tipo, foi umas experiências bem legais. Tipo, foi mais legal pra eles do que pra mim. Porque, tipo, pra um missionário novo... É americano da tipo, os missionários não, principalmente americanos. Pô, o cara tá no Brasil. É um lugar completamente novo, com uma cultura completamente diferente. Então, para os caras, até levar uma porta na cara é uma experiência legal. É a melhor coisa do mundo para eles. Aí, beleza, né? Eu botei eles para bater porta, eles foram lá, fazer contato e tal. Aí, quem dava certo eu ia lá, ensinava uma lição 0. Mas, tipo, depois de um tempo, um desses americanos foi transferido para a área vizinha. E eu continuei com outro americano. E aí, o que a gente fazia? Eu dizia, cara, é o seguinte. A gente tem várias pessoas para ensinar online e a gente tem alguns pesquisadores em conversa que eu quero continuar trabalhando para eles permanecerem firmes, né, para ter retenção. Mas, tipo, no período que a gente não estiver fazendo nada, que a gente, tipo, não tiver compromisso, a gente vai bater porta, vai fazer contato na rua. Aí eu disse para ele, mesmo esquema, você for ao contato, se der certo eu vou lá em cima. Marco, lição, faço tudo, meu amigo. Serviço completo. Daí, tipo, nessas de fazer contato, eu aprendi uma coisa muito importante com esse meu companheiro, que é uma coisa que tem lá no Pregar Meu Evangelho, que é fale com todo mundo. Né? Porque em um dos contatos que a gente estava fazendo, a gente encontrou com uma pessoa na rua, que ela é lá de Manaus, e ela já tinha sido ensinada pelos missionários lá em Manaus. Ela chegou a frequentar a igreja tudo, e foi para Criciúma, e tipo, ninguém lá estava ensinando ela. Ela nunca nem tinha conhecido os missionários. Mas quando a gente fez o contato, ela ficou muito animada de primeira, sabe? E aí a gente começou a ensinar ela e tal, tipo, foi dando as lições, isso já foi tipo, no finalzinho da minha missão. E aí eu acabei, vim pra casa,
E aí, poucas semanas depois, ela mandou mensagem para mim no Messenger agradecendo por, tipo, eu ter feito parte disso, né? Ter ensinado ela e, tipo, da gente ter falado com ela na rua e, tipo, ela tinha se batizado, sabe? Então foi uma experiência bem legal, porque eu fiquei pensando, caramba, o meu companheiro que era novinho, ele teve a coragem de ir lá e fazer contato com aquela pessoa. Se fosse eu, provavelmente eu não ia fazer. E eu ia deixar uma pessoa que estava pronta para se batizar, tipo, ir embora, para sei lá, sabe quando o outro missionário falar com ela, sabe? O trabalho missionário é uma coisa que, na minha opinião, é um pouco difícil de prestar contas. Porque, assim, quando você passa por uma experiência como essa, você começa a pensar, tipo, caramba, todas essas pessoas que eu deixei passar... Pra saber quantas que estavam... Pois é, porque, tipo, a gente faz tanto contato com pessoas que não dá certo, que é difícil saber, tipo, quais daquelas que você deixou passar que daria certo, né? Então, é um negócio que às vezes você fica relutante. Será que eu deixei alguém muito importante passar? Né? Mas foi uma experiência bem legal. E pra vocês? Alguma experiência? Eu tenho uma, fora essa da Jandira, né? Que não foi assim bater porta, foi um contato assim na rua. Quer dizer, ele correu atrás da menina, né? Mas uma que foi numa área bem... que eu já tinha escutado sobre essa área. Todas as irmãs que passavam nessa área sempre falavam, ó, essa é a pior área pra você. Tipo, de sobrevivência mesmo, sabe? Você sobreviver. Porque não tinha casa pra morar. Era sempre uma casa de taipa. Então a missão não permitia que a gente morasse em casas assim, né? E a única casa que tinha, assim, boa pra morar seria uma casa que era parte da casa dos membros, sabe? Então eles meio que organizaram uma casa para os missionários. Então eu pensava, poxa, essa transferência vai ser... Mas como eu não fico muito tempo nas áreas, né? Beleza. Mas a gente tava abrindo área, era eu e uma companheira peruana. E eu pensei, uma peruana. Eu odiava peruanas. Porque minha treinadora era peruana. E ela fez das minhas 12 semanas um inferno. Ela queria que eu fosse pra casa. Ela falou isso pra mim, você vai pra casa. Eu, como é isso? Ela falou, Feito tropa de elite. Pede pra sair. Pede pra sair. Depois ela foi embora. Mas eu já tinha esse receio com peruana, sabe? Mas não, ela foi um amor. E até hoje eu falo bastante com ela. E dessa vez a gente abrindo área, então a gente contactava muito e batia muito forte, né? Pra lá e pra cá. E a gente batia muita porta e uma vez a gente tava muito quente. Então a gente bateu como se fosse uma vendinha também. E o senhor saiu, um senhor bem idoso. Um senhor bem idoso, né? E eu pensei, meu pai... a gente tinha que falar muito alto e ele também era meio cego, sabe? E eu pensei. E ela começou a falar com ele sobre. Eu falei, não, ela não vai contactar ele. A gente vai ter que dar as lições gritando basicamente pra ele, né? E realmente, tipo, ela veio, falou com ele e contactou. Eu, com minha pouca parte, que era uma missionária muito ruim, porque eu pensava assim, não, essa pessoa e essa pessoa não vão, tipo, eles não vão escutar direito, né? Mas quando chegou, a gente contactou com ele e a gente viu que ele sentiu o espírito. A gente deu o livro de Mormon para ele, que era uma meta que a gente tinha feito. Todo contato que a gente fizesse, a gente dava um livro de Mormon. E logo após isso, quando a gente voltou para lá, era conferência de destaca. E a gente só convidou ele para a igreja, né? Para que ele pudesse ir, mas era conferência de destaca. Ele era cego e era surdo. Então a gente pensou assim, ele não vai. Porque não tem como ele ir para a capela. Não tem como ele ir, porque só ia de moto, né? Que era bem longe. E eu pensei, não, ou ele vai de táxi ou alguma coisa assim, então a gente só convidou. Depois falaram pra gente que um senhor estava procurando a gente, sabe? E eu, que senhor? E eu falei, senhor, qual senhor? E eu tava com o senhor Zacarias, era o nome dele. E ele tinha ido lá, ele esperou desde as 6 horas da manhã até a conferência terminar, e ele assistiu a conferência toda. Depois, quando a gente passou lá, ele tinha lido o livro de Mormon até Jacó, tipo... Quanto tempo isso? Em, tipo, uma semana. Isso que ele precisava de ajuda pra ler, então o óculos dele era desse tamanho, sabe?
E eu pensei, não, isso não tem condições de negócio desse. Como é que ele foi... E o mais engraçado é que ele foi pilotando a moto dele. Ele quase cego pilotando a moto dele. É fé o nome disso. Foi pela fé. E ele pensou assim... quando a gente convidou ele para se batizar, eu lembro que ele olhava assim pra gente e falou, eu não vou me batizar. Por quê, irmão? Porque eu já sou velho. E eu já me batizei na igreja católica e minha alma vai queimar se eu me batizar 2 vezes. E o Senhor não é assim. Não é assim que funciona. E de tanta gente insistir, acabou que ele se batizou. E eu lembro que foi a coisa mais linda o batismo dele, sabe? Porque, óbvio que ele precisava de ajuda pra, né? Mas tudo funcionou perfeitamente. E apesar da idade já avançada, ele foi um converso que muita gente de idade, sabe, como a minha, de 2 anos por aí, talvez não teria essa compreensão de dizer assim, não, ainda tem chance de eu me converter, eu ainda tenho chance de eu ser limpo, não é porque eu sou uma pessoa idosa que eu não vou tentar fazer algo novo. Então acho que aquele contato também ali, aquele contato, né, foi muito bom, foi especial. Eu acho que pra mim foi o meu primeiro contato lá em São Paulo, quando o meu companheiro falou. A gente estava em treino, ele falou, todo dia a gente tem que fazer 10 contatos. No caso 30, né, porque eram os 3. Ele falou, você tem que fazer 10, Adelon. E eu, tá certo. Tentei fazer o primeiro. Eu tava em trio, como quase o tempo inteiro. Ele falou pra mim, tua vez, faz o contato. A primeira pessoa passou, eu gelei assim, não consegui falar nada. Eu falei, não, a segunda vai. Falei com a segunda, quase gaguejando, mas ela passou o endereço e tudo mais. Ela falou, eu moro aqui, vou nessa casa. Certo. No outro dia a gente voltou, ela recebeu a gente. E ela foi naquelas 5 semanas, foi a única pessoa que a gente contatou das mais de 100 pessoas que realmente estava funcionando. Eu lembro que o único problema que impedia ela de ser batizada era que ela não estava casada. E ela não podia não estava casada no civil, não conseguia se casar naquele momento. Porque podia se casar daqui a uns 2 meses, 1 mês, alguma coisa assim. Mas ela foi uma pessoa que no momento eu pensei, acho que não vai, acho que essa casa aqui nem é dela. Mas no momento que eu fui lá me despedir dela, quando eu estava indo para o México, ela realmente se emocionou muito, ficou muito feliz, estava muito agradecida pelo esforço. E ela continuou indo para a igreja. Eu não sei o que aconteceu, eu não consegui mais o contato dela depois, mas eu tenho certeza que a semente ficou lá plantada. Que eu e meu companheiro a gente colocou lá nela. Maravilha. Bom, vamos deixar a parte física, vamos para a parte remota. A gente vai excluir um pouco a Vitória, que ela não participou dessa parte. Eu tinha minha bombinha, aquele Nokiazinho, né? Então, nós que pegamos um pouco, né, da pandemia, nós tivemos muitas experiências com o remoto, com o virtual. Ao contrário do que muitas pessoas pensam hoje em dia, acha que os missionários hoje é a vida boa. Poxa. Quer dizer, hoje não, né? Mas principalmente mais na pandemia, porque hoje as coisas estão voltando mais ao normal. Mas na pandemia os missionários tinham vida boa, ficavam em casa só trabalhando, trabalhar pelo celular. E eu realmente vi que era um trabalho tão difícil quanto trabalhar nas ruas. Com certeza você consegue contatar muito mais pessoas. Mas as pessoas que elas dão atenção para você é um número muito menor. Mas as que dão atenção, elas realmente, na maioria das vezes, estão preparadas para aceitar aquilo. Verdade. Uma coisa que para mim era bem interessante na missão, tipo, com a parte da tecnologia, né? É que assim, a gente, na verdade, a igreja, durante o começo da pandemia, eles passaram a investir muito em mídias sociais. Então, tipo... Tem presidente começou fazendo TikTok. Então, assim, o Vinde a Cristo se tornou o principal canal de comunicação da igreja, para pessoas de fora, né? Porque eu lembro que eu cheguei na missão, eu já tinha ouvido falar do Vinde a Cristo, mas não sabia nem o que era, né? Porque, tipo, nenhum missionário me falou que era Vinde a Cristo, nada, e aí, tipo... Isso foi uma coisa que ajudou muito, porque, assim, quando você está fazendo contato na rua, a não ser que você esteja muito inspirado, como, tipo, essas experiências, né, que vocês falaram, de orar e atrás de uma pessoa tão específica, você demora muito para achar uma pessoa que realmente tem interesse, né? Tipo,
Eu imagino que até nas missões que o pessoal é muito receptivo, ainda assim é difícil, porque o pessoal é muito receptivo, mas você passa muito tempo ensinando pessoas que não querem Só querer nada. amizade mesmo. Exatamente. Então, assim, ter essa ferramenta ajudava a gente. Porque quando uma pessoa ela se inscrevia no Índia Cristo, quando ela colocava lá, precisando de oração, precisando me aproximar de Deus e tal, é uma pessoa que a gente já sabia que estava espiritualmente sensível, estava espiritualmente fraca, a gente precisava ajudar aquela pessoa, né? Mas, tipo, teve áreas da minha missão que isso funcionou muito bem e outras que não. Por exemplo, quando eu estava em Florianópolis, capital, tal, nossa, chegava tipo 20, 30 referências num dia. Então, os contatos que a gente tinha que fazer no dia já era tipo, só de referência. Mas tinha área que a gente ficava tipo um mês sem receber uma referência. Parece como de internet lá. Quase ligava para a central da igreja e falava, vocês não estão botando anúncio aqui não, ó. Não tem referência, o povo aqui não gosta de Deus, não, também bota aqui também. Só que aí, tipo, foi uma coisa assim, bem diferente. Porque isso mostra que o Senhor realmente, ele dá um jeito de continuar com o trabalho dele. Não importa como seja, mas ele dá um jeito. Exatamente. E para você, Vitor, como que foi, principalmente para você que teve a maior parte da sua missão no modo normal e no finalzinho ali você teve que se adaptar à pandemia. Como que foi essa adaptação e como foi para você trabalhar online depois de tanto tempo na rua? Eu estava falando que foi muito estranha a experiência de sair a missão inteira sem tecnologia, só contato físico, para de repente você estar trancado dentro de uma casa com outros missionários, só usando o celular para contatar pessoas. Então no começo eu tinha minha cabeça muito fechada em relação a isso, eu não achava que ia dar certo, eu achava muito estranho, mas depois eu comecei a perceber a diferença que isso fazia, que o Senhor ele queria que a obra continuasse e ele ia colocar qualquer meio para que isso continuasse, inclusive os celulares, redes sociais, tudo isso. Eu não conseguia assim, fazer vídeos nem nada dessas coisas, não tinha muita criatividade para isso, mas essas coisas não. Mas eu vi que fez a diferença. Eu consegui nas minhas últimas semanas um batismo de um jovem que ia ser batizado antes da pandemia, mas que a família pensou que ele não podia ser batizado porque a igreja não estava funcionando. Então a gente falou para eles e eles ficaram muito felizes de ter aquele batismo que a gente fez dele. E também que um dos membros que a gente fez a reunião familiar para conseguir umas referências, eles falaram que eles estavam muito felizes porque eles sentiam falta do contato com os missionários, do contato com a igreja. Então fazer essas coisas simples assim por meio da tecnologia, videochamada, contatos, tudo isso fez uma grande diferença na vida de pesquisadores como na de membros também. Muito bom. E para a gente poder falar mais sobre milagres que vieram por meio do online, poderia contar várias, né? O Fernando também poderia contar várias experiências. E uma que foi mais recente, foi mais pro final da minha missão, em que eu tinha acabado de sair do escritório, eu estava treinando um missionário americano, o DeVos. Eu não vai ouvir isso, sei que ele está trabalhando, mas estava treinando ele e como a gente disse, né, a gente falou que os missionários americanos eles são muito empolgados para sair na rua, falar com as pessoas, bater portas e tal. E quando ele chegou, eu estava treinando outro missionário para ser secretário. E eu estava treinando ele ao mesmo tempo. Então, ele ficou 2, 3 semanas no escritório, não lembro muito bem. E ele estava ficando deprimido. Porque no escritório, né, você fica lá parado o dia todo, sentado. Você fica trabalhando com coisas burocráticas. E só depois que você vai trabalhar realmente na sua área. E pra gente que estava na pandemia, tinha um trabalho no escritório e depois você ia para casa fazer outro home office. Então, para ele era muito difícil, porque ele ficava o dia todo no escritório estudando português, que é algo que ele não gostava, e assim, ele estava ficando realmente depressivo. Ele falava, a gente está perdendo tempo aqui, a gente tem que sair nas ruas. E vocês lá no trampo, né? Exatamente. Até mesmo depois que eu saí, né, o presidente até mandou ele para outra área para que ele pudesse trabalhar com outros funcionários enquanto eu terminava o treinamento do novo secretário. Depois a gente foi para nossa área e quando a gente chegou lá, eu estava doente. Eu tinha acabado de contrair Covid e acabamos ficando em casa. A gente teve que ficar preso lá. Então isso piorou mais ainda.
Porque ele estava em uma área que ele estava trabalhando, estava visitando as pessoas já, e aí ele teve que voltar a ficar preso dentro de casa, com um companheiro doente, e ele um pouco doente também, ele ficou melhor do que eu. Mas aquele momento que foi muito difícil para mim, para ele, eu cheguei para ele e falei, olha, o Senhor, ele só dá fardos que a gente consegue suportar. Está lá em 1 Coríntios 13, isso aí. E o Senhor, ele quer nos mostrar alguma coisa, ele quer que nós aprendamos alguma coisa e que aconteça algum milagre dessa situação toda. E a gente lá, eu não conseguia nem trabalhar direito, mas depois que eu fiquei melhor, a gente começou a trabalhar. E eu falei para ele, você quer batizar? Ele, quero. Novinho, né? Acabou de chegar. Então a gente vai batizar. Então nós traçamos algumas metas e fizemos um convênio com o Senhor. O presidente Zócoli falava muito sobre fazer convênios. E os convênios não são somente aqueles que nós fazemos, vamos dizer assim, oficialmente com o Senhor, como o batismo, como a investidura. Tem outros convênios que nós podemos fazer, nós e o Senhor, sem intermédio diretamente da igreja, por exemplo. Então nós fizemos um convênio com o Senhor de que nós nos esforçaríamos, mesmo em casa, doentes, e que nós encontraríamos uma pessoa e assim que nós saíssemos da quarentena, nós batizaríamos uma pessoa. Então, a gente trabalhou bastante, os membros tiveram um papel essencial nisso, porque o presidente Zócoli passou uma estatística para nós que cerca de 80 a 90% das pessoas que recebem um membro da igreja e leem o livro de Mórmon junto com aquele membro, elas são batizadas. E aquilo eu usei conosco. E eu senti que nós deveríamos convidar um membro ou mais membros para nos ajudar naquela tarefa. Então a gente estava ensinando a irmã Irani e a gente sentiu que nós deveríamos entregar o livro de Mórmon para ela. A gente não podia sair de casa. Então aí que entrou o trabalho dos membros. Nós convidamos a presidente da Sociedade de Socorro e uma das conselheiras dela, que era a esposa do bispo. E a gente pediu para que elas fossem lá na casa daquela irmã. E elas leram o livro de Mórmon com aquela irmã. Depois daquilo, nessa semana de preparação, aquela irmã ficou muito mais firme. E no final da quarentena, quando a gente saiu, ela foi batizada. Então eu pude tirar dali um grande milagre que aconteceu por meio da tecnologia. A gente só conheceu aquela irmã pessoalmente no dia anterior do batismo, quando nós fomos na casa dela fazer a pré-entrevista batismal. E isso aconteceu muitas vezes. Teve pessoas que nós só conhecemos, só vimos por meio no dia do batismo, quando a pessoa foi para a igreja ser batizada. A pessoa nunca tinha frequentado uma reunião da igreja. Então, nós vemos muitos milagres assim. Trabalhei também numa cidade chamada Aquidauana, né, que eu falei, a área é enorme. E era uma cidade onde o ramo ele era pequeno, porque estava fechado. E nós conseguimos muitos milagres por meio do Facebook, por meio dos grupos de venda, onde a gente encontrava as pessoas, conversava com elas. E muitas pessoas foram batizadas por causa daquilo. Então, realmente, o Senhor, como o Fernando falou no início, o Senhor sabe como trabalhar e, como fala em Doutrina e Convênios, nenhuma mão ímpia vai barrar o progresso dessa obra. Nada vai barrar o progresso. Então, nenhuma dificuldade vai parar o Senhor de poder ir para frente com a sua obra. E, bom, estamos nos aproximando, né, do final do nosso podcast. E nós falamos um pouco, né, sobre a missão Nutella e a missão Raiz aqui. E na visão de vocês, o que é a missão? Será que existe realmente missão Nutella e missão Raiz? Eu acredito que não. Por mais que tenha assim Porque você está acostumado a ver os missionários batendo porta na rua, no sol quente, né? E aí quando você tem essa visão dos missionários dentro de casa, você pensa assim, é mais fácil, porque estão dentro de casa e tudo mais. Só que a gente tem que ter assim, uma noção de que a missão, ela nunca vai deixar de ser, ou ela nunca vai começar a ser alguma coisa. A gente sempre vai estar numa missão, né?
não importa onde a gente esteja, Ou como ou seja. como seja, se tem uma plaquinha, se não tem. Eu sei que é muito triste quando a gente tira a plaquinha, é muito difícil. Mas era o que meu presidente de missão último, ele sempre falava, né? Não deixe que essa plaquinha faça com que vocês se esqueçam de que ainda são missionários, né? E foi isso que eu pensei. Quando eu cheguei em casa, literalmente eu pensei assim, essa missão agora vai ser a mais difícil. E realmente, ainda está sendo. Então, eu acho que a missão raiz seria quando a gente volta para casa, que tem todas as interferências, que a gente não tá assim, por mais que a gente tente, a gente sabe que nosso tempo não vai estar todo focado no Senhor. E vai ter a faculdade, vai ter amigos que estão fora da igreja, vai ter mais a oposição, né? Então aí começa a missão raiz, eu acho assim. Mas eu acredito que a gente sempre vai estar numa missão. Pra mim é isso. Rapaz, quando tu falou isso, eu fiquei pensando um pouco. Quando eu estava na missão, eu li o primeiro livro Santos e metade do segundo. E eu lembro, eu acho que eu não lembro qual dos dois que é, mas que tem as missões do pessoal que vai para a Inglaterra, né? E aí eu lembro que uma dessas pessoas que vai, se eu não me engano, é Brigham Young. E aí, tipo, além dele, né, tipo, muitos outros missionários, que eles deixavam a família para trás. Eu acho que foi no segundo, isso mesmo, que tipo, a família ia lá para o Lago Salgado, né? E eram homens casados já com filhos, não é exatamente. como nós, somos jovens que não tem nada para fazer. Tipo, teve casos de homens que viajaram para a Europa como missionários e tipo, a mulher e os filhos tiveram que viajar sozinhos até o Lago Salgado, sabe? Então, tipo, se a gente for pensar a diferença daquela missão para o que a gente considera como missão raiz, que é o nosso tema aqui hoje, tipo, a missão diante da pandemia também era Nutella comparado com o que ela é. Mas uma coisa bem interessante, que foi o que a Vitória falou, é que, assim, às vezes a gente olha para a condição daquele missionário e a gente pensa que a condição dele é muito boa. Ele tem uma casa confortável, pode ficar dentro de casa ligando para as pessoas, mas o Senhor, ele sempre equilibra muito bem a produtividade do nosso trabalho com as dificuldades. Então, por exemplo, Brigham Young, ele teve que deixar a família dele viajar para a Inglaterra para ensinar as pessoas. Mas ele chegou lá e teve uma cidade que eu acho que ele bateu, sei lá, 3.000 pessoas, alguma coisa, 300 pessoas, não lembro. Quase a cidade toda. Tipo, quase a cidade toda. E, assim, que missionário hoje em dia consegue fazer isso? Brigham Young, ele fez isso porque ele foi um profeta? Talvez não. Talvez ele tenha feito isso porque as pessoas naquela época elas estavam necessitadas de receber o evangelho. Então, a missão naquela época era mais dura, só que eles tinham a alegria de ter muito mais resultado. Eles tinham um testemunho constante de que era verdadeiro, porque todos os dias eles viam a conversão das pessoas. Mas isso, só interrompendo, isso não quer dizer, né, que a missão de hoje ela vale menos. Exatamente. Mas que os momentos eles são diferentes. Por exemplo, a gente está estudando o Velho Testamento esse ano e a gente vê como que o Senhor agia com o povo naquela época. Era necessário porque o povo ele era bastante duro, era bastante obstinado. Sim. E nós temos que comparar que o Senhor, muitas vezes, ele faz coisas diferentes, mas o modo dele de fazer, ou seja, ou a doutrina dele continua a mesma. Verdade. Então, assim, tipo, hoje é mais difícil chegar no coração das pessoas. É cada vez mais duro. Pois é, tipo, é muito difícil porque a maioria das pessoas, não sei se vocês passaram por isso na missão, eu passei muito. A maioria das pessoas que eu fazia contato e tentava ensinar sobre o evangelho era uma pessoa que já tinha tido 2 ou 3 decepções contra as igrejas pela vida, sabe? Então, para você chegar para uma pessoa dessa e tentar convencer ela de que o que você está ensinando é verdadeiro, é muito difícil, sabe? Então, assim, é uma missão que hoje em dia você tem que confiar muito mais no poder que o Espírito tem para te ajudar do que nas suas próprias habilidades para convencer uma pessoa, né? Então, assim, são coisas diferentes. Como eu falei, tipo, na minha missão foi muito mais fácil ensinar e converter as pessoas que tinham um amigo que era membro, tinha um familiar que era membro, ou que tipo, a gente recebia referência, ou que a pessoa vinha atrás. Porque, principalmente no lugar onde eu servi, o Santa Catarina é um lugar que a qualidade de vida das pessoas é muito boa.
Então, as pessoas olham para missionário assim, tipo, você chega, faz o contato, aqui eu vi uma mensagem sobre Jesus Cristo, só que o cara já é católico, tipo, a vida toda, a família é católica também, ou de outra Já tem uma denominação. vida boa, por que ele vai mudar? Aí, tipo, não tem nada de errado na vida da pessoa, sabe? Tipo, não sei, cara, tipo, talvez tenha na família, psicológico e tal, mas ela não consegue enxergar a mensagem que a gente está trazendo como algo que vai resolver os poucos problemas que ela tem. Ou vai adicionar, mas ainda a coisa toda Exatamente. não tem, né? Então, assim, para cada período tem seus desafios. Tipo, tem o que a gente chama de raiz do Nutella, tipo, é algo relativo, né? Pode ser que daqui, sei lá, 20 anos, os missionários eles estejam com muito mais ferramentas, com certeza vão estar, com muito mais facilidade Um para holograma ensinar. na sua casa. Com certeza vai ser muito mais fácil de ensinar e chegar nas pessoas. Mas eu tenho certeza que daqui a 20 anos as pessoas vão estar muito mais duras do que hoje para receber o Evangelho. Então, o que a gente vai estar chamando de missão Nutella, para eles, vai ser tipo, algo extremamente A nossa vai raiz. ser raiz agora. Exatamente, né? Depois de um tempo. Mas é isso. E uma coisa que o Fernando falou, né, que eu achei interessante, é que cada um tem o seu tempo designado. Tenho certeza que nenhum de nós aqui, eu falo por mim, mas com certeza vocês não aguentaria deixar a família para trás, como o exemplo que o Fernando citou, que muitos faziam antes, deixar a família e ir para outro país, Detalhe, era 3 anos, né? 3 anos. 3, 4 anos de missão. E a gente vê outros exemplos de homens que serviram mais de uma missão e eles seguiam firmes ali. Com certeza eu não conseguiria fazer aquilo que aqueles homens fizeram. E será que eles conseguiriam fazer o trabalho que nós fazemos hoje por meio da tecnologia? Então, cada geração é preparada para a sua geração. E é engraçado que eu estava até pensando sobre a conferência, acho que foi a última da minha missão. Acho que foi a última, que o profeta mesmo ele falou que a próxima conferência não seria como a mesma coisa. Eu falei, pronto, Jesus Cristo vai estar na próxima. Todo mundo pensou isso, eu pensei isso também. Caramba, ele vai Que você, começar lá e Jesus Cristo vai descer. Mas você percebe que tudo foi preparado aos pouquinhos, sabe? Do nada, os missionários conseguem falar com os pais. Tipo, na minha missão, a gente só falava com eles, pedem pelo e-mail, né? Vídeo chamada só Dia das Mães ou Natal. E era tipo 1 hora. Mas do nada aí o profeta, a gente até estava na casa de uma irmã e ela falou, você viu isso? Que agora os missionários podem falar com os pais nos pídeis? Eu falei, que apostasia é essa? Ela, sim, aqui ó, a presidência, a gente só ficou esperando o presidente falar e ligar ou mandar alguma mensagem, alguma coisa, e isso ele demorou, só para fazer um suspensezinho, sabe? Mas aí você viu, tipo, tudo foi preparado, tudo foi bem detalhado, né? Poder falar com os pais, o chamado de vídeo no começo da pandemia foi um negócio tipo, essencial. Foi tanto para nós quanto para eles. Eu lembro que na época, tipo, foram os americanos tudo embora, né? E o meu presidente, ele liberou a gente para fazer 2 ligações por semana, tipo, no PID e na quinta-feira. E ele fez isso porque ainda tinha muitos missionários hispânicos que não conseguiam sair do Brasil. Aí, tipo, tava a pandemia rolando, tipo, gente morrendo pra caramba, tudo fechado, aquela loucura. E os caras estavam a milhares de quilômetros de distância da família, sabe? E aí ele liberou e eu lembro que isso foi uma coisa que ajudou muito. Porque a gente passava, tipo, a semana confinado, sem poder fazer nada. Tipo, eu lembro que no começo da missão eu estudava, tipo, 3, 4 horas por dia. Era o que pra fazer. E aí, se no PIB a gente não pudesse falar com a nossa família, cara, isso é muito mais difícil. Então já era uma coisa que o Senhor estava preparando para esse momento, sabe? Exatamente. E, bom, para a gente poder... Vou passar para a Vitor agora. Para a gente poder finalizar, vamos começar com o Vitor. Como que você poderia resumir como foi a sua missão? Resumir minha missão, acho que foi um pouco de cada um dos gêneros de filmes. Foi aventura, foi comédia, foi drama. Terror às vezes, drama, foi um pouco de tudo, mas no geral... Ação, fugindo do cachorro. Ação também, fugindo muito cachorro na bicicleta. Foi um pouco de tudo assim a missão, mas foi com certeza, acho que todo mundo, pelo menos todo missionário retornado escuta falar que é a melhor experiência da vida. Eu às vezes paro para pensar e fico ponderando sobre isso, penso, será que eu vou ter alguma coisa melhor que essa na minha vida?
provavelmente casamento ou algo assim, mas mesmo assim acho que nunca vai chegar aos pés da missão. É a melhor coisa. Vai Bom, ser melhor, mas não vai A ser mulher igual. dele. vai ser assim, bem perto, eu espero. Mas com certeza é a melhor experiência da minha vida. Como eu falei, né? Eu sempre quis ir, apesar de estar bem nervoso para ir quando chegou a hora, mas na hora de voltar foi a mesma coisa. Eu não queria voltar, e porque foi a melhor experiência da vida. Então, meu conselho para qualquer jovem é ir lá para a missão. Por mais que você tenha medo, não tem nada igual à missão. Nunca vai ter algo igual à missão. Uma pergunta que não quer calar. Você faria a missão novamente? Com certeza. Mentira. Todos os meus amigos me perguntam, falam, não sei o que sobre a missão. Eu falo, se eu pudesse, não tinha voltado para casa, porque é muito bom. Então, se tivesse chance de ir de novo, mesmo lugar, até outro lugar também, eu iria, com certeza. Você, Vitória, como que você resumiria a sua missão? Resumido assim, eu diria que foi sacrifício. Foi puro sacrifício, sabe? Eu lembro de um discurso, acho que é do The Collins, que fala que a gente é cristão, a gente quer ser membros da Igreja de Jesus Cristo, mas não quer passar pelos mesmos passos que Jesus Cristo passou. A gente fala que quer sentir o que Jesus Cristo sentiu, o amor que ele tem por nós, mas não quer passar nem um pouquinho sobre a linha do Getsemane, né? Então, é meio uma hipocrisia falar assim, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, mas eu não quero, eu não quero sofrer, eu tô no meu zona de conforto. Então, acho que resumir, a minha missão seria sacrifício, sair da zona de conforto, e é como meu irmão falou, né? Não tem tempo melhor, não há lugar melhor para um jovem estar do que estar na missão, né? Um membro da Igreja de Jesus Cristo. Porque é ali onde a gente vai conhecer nosso Salvador. É ali a nossa prova de dizer assim, pai, eu tô aqui para passar um pouquinho sobre, nem um pouquinho, né? Mas só para observar um pouco como foi no Getsemane, ou ver como foi um pouquinho no Calvário, né? Tipo, ver o que ele sofreu. E até hoje ele nos ensina, né? Então, acredito que seja isso. Resumidamente, seria isso. E a pergunta serviria novamente? Talvez agora em Nicarágua. Mas sim, serviria. Resumir minha missão é complicado, porque é muita doideira, né? Mas, assim, eu acho que se eu fosse resumir a minha missão, seria em alguns pontos. Que, inclusive, eu falei sobre isso quando eu voltei no meu primeiro discurso. Que, assim, a primeira coisa que eu aprendi na minha missão foi a confiar no Senhor. Confiar no Senhor sem duvidar. Porque muitas vezes a gente quer ir pelo que a gente sabe. Mas tem um pequeno probleminha nisso aí. A gente não sabe de tudo. A gente não tem todo conhecimento. O Senhor tem. Então, por mais que o que Ele peça para a gente às vezes pareça difícil, às vezes pareça estranho, é importante a gente fazer, né? Uma outra coisa que eu aprendi também, tem a ver com o que a Vitória falou, é que, assim, a gente tem que passar por esse sacrifício. E na minha missão eu tive que passar por muitas dificuldades também. E eu lembro, na época que eu estava treinando os americanos, que eu liguei para os meus pais no Pidgey. Na verdade, eu liguei para o meu pai no Dia dos Pais. E aí, eu falei, né, que estava difícil e tudo mais, que estava complicado. E eu ficava me perguntando por que estava sendo tão difícil, principalmente no final da minha missão. Porque eu já tinha trabalhado bem a minha missão toda, tinha tido bons resultados, mas no final estava ficando muito difícil de trabalhar. E aí eu lembro que meu pai falou assim para mim, ele disse, não é porque uma coisa é difícil e você não queira fazer, que necessariamente você não tem que fazer. Aí ele falou assim, Jesus Cristo ele não queria sentir toda aquela dor que ele sentiu no Getsemane. Tanto que ele pediu para o Pai, né? Se possível, afaste de mim esse cálice. Então, Jesus Cristo, ele não queria passar por tudo aquilo. Ele não queria sentir toda aquela dor. Mas ele passou porque era necessário. Se ele não tivesse passado, seria da gente, né? E aí meu pai falou, ele disse, vai ter coisas na sua vida que por serem difíceis, você não vai querer passar. Mas você vai ter que passar, porque são necessários. Nas primeiras semanas da minha missão, que era quando a pandemia estava estourando, isso é uma história engraçada.
o pessoal que estava na missão comigo conhece essa história pelo nome A Torre da Rapunzel. Que foi assim, tipo, a minha primeira área, a gente morava no 14º andar. E, tipo, era uma cidade de morro, então, tipo, tinha um centro embaixo, aí tinha um morro e o 14º andar. Era onde a gente morava. Então, em cima de tudo. Pois é. Aí a gente tava isolado lá, e eu lembro que foi um dia muito difícil, que foi o dia que o presidente da missão tava indo lá para deixar o celular. E eu peguei, tipo, eu tava muito estressado, né, com tudo aquilo, e eu peguei aquele manual Adaptar-se à Vida Missionária. Eu não recomendo isso para nenhum missionário que está passando por um momento desse no começo da pandemia. Tipo, pegue quando você estiver um pouquinho estressado. Aí, cara, eu peguei o manual Adaptar-se à Vida Missionária, e aí eu fui marcar, tipo, as coisas que eu tava sentindo, né? Porque cada sentimento que você tem um tópico do manual para você saber como você vencer aquilo. Pode do seu companheiro. Não, e aí, tipo, eu peguei aquele manual, na minha primeira avaliação, no começo de pandemia, eu marquei 17 itens do manual. Cara, quando eu terminei de marcar, eu contei assim, deu 17, eu não consegui ir pro tópico do primeiro problema. Eu comecei, tipo, eu entrei em desespero, comecei a chorar na hora. E aí a minha pressão baixou, os meus músculos contraíram, aí tipo, eu comecei a não conseguir respirar direito. Eu só olhava pra janela assim, tipo, do 14º andar, aí eu dizia assim, cara, eu vou morrer aqui. Porque eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. Eu disse, nossa, eu vou morrer. Aí tipo, eu falo que era, eu chamo a história, né, de Torre da Rapunzel, porque eu tava numa torre preso sozinho, né, tava só eu e meu companheiro. E, tipo, se eu morresse ali, ninguém ia conseguir fazer nada. A cidade tava deserta, então, tipo, era só eu e o senhor, sabe? Porque meu companheiro, ele tava, tipo, muito estressado também, ele só ficava andando de um lado pro outro, ele não sabia o que fazer pra me ajudar. Então, assim, foi um Era negócio... americano, sim. Americano. Daí, tipo, foi uma situação bem difícil. Naquele dia, quando passei por aquela experiência, eu disse assim, quando o presidente chegar, eu vou pedir pra ir pra casa. Mas o presidente é muito experiente, me colocou numa sala lá na capela, conversou comigo por 1 hora e me convenceu a ficar. Vai fazer o que então? Então, assim, foi um sacrifício que eu tive que fazer. Foi o maior desafio que eu tive na minha vida, de assim, sentir desespero e pensar assim, não, eu vou ter que continuar mergulhado no desespero porque é algo que eu preciso fazer. Durante toda a minha vida eu me protegi de coisas assim, mas na missão não pude fazer isso, eu tive que encarar. Então eu realmente senti assim uma fração insignificante do que Jesus Cristo passou. Porque assim, às vezes a gente tem que entender toda a dor que Jesus Cristo passou. Mas eu fico pensando, né, se ele somente tivesse sentido o que eu senti no momento da expiação, já seria algo extremamente difícil para ele. Imagina sentir tudo isso e infinitas outras dores. Né? Então, assim, foi isso que eu aprendi. Confiar no Senhor, fazer os sacrifícios que são necessários, mesmo que a gente não goste. E uma outra coisa também que eu aprendi foi confiar nos meus líderes. Por mais que as decisões deles sejam estranhas. Mas é importante. Isso aí. E pergunta, farei novamente. Rapaz, acho que só de casal, pra ser preso, pra andar na rua e bater porta. Faria mais não, E, bom, para mim, eu acho que a minha missão ela pode ser resumida em crescimento, conversão, aprendizado, dificuldades, assim como todos nós que estamos aqui. Eu também passei por muita dificuldade. Muitos momentos em que você acha que você não vai conseguir e que você precisa passar por aquilo para ser moldado. E que uma coisa que eu aprendi também é que tudo que você aprende na missão, você vai colocar em prática na sua vida em algum ponto. Pode ser que você não reconheça, mas você aprendeu aquilo por causa da missão. E uma coisa que me fez continuar na missão, me fez ter mais forças para ficar, foi uma coisa que o presidente de igreja ele sempre falava. Quem vence, né, quem termina a missão, né, tem sucesso na vida. Quem fracassa na missão também fracassa na vida. Então ele estava falando isso no momento em que muitos missionários queriam voltar para casa. Não queriam suportar o fardo de toda a dificuldade, toda a tristeza que estavam passando na missão. Não queriam desistir. E aquilo ali não ia mudar o fato de que estava difícil. Se você voltasse para casa, ia estar difícil do mesmo jeito. E na missão,
eu sei que nós tivemos a oportunidade de ter a ajuda do Senhor, de ter a força dele ali. Talvez em casa a gente não teria a mesma quantidade de força, o mesmo apoio, né? Porque nós tínhamos companheiros, tinha outros missionários, tinha um presidente de missão. E realmente sou muito grato pela missão, né, e pelas coisas que pude aprender lá. E se eu faria novamente, ainda estou trabalhando nisso aí. Acho que eu vou fazer igual o Fernando, vou ficar na missão de casal. Eu, presidente, sei lá. Mas, bom, gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Foi muito bom poder conversar sobre a missão, né, conhecer um pouco mais sobre a missão de cada um dos que estão aqui. O pessoal da Missão Raiz aí, o pessoal da Missão Nutella. E muito obrigado por estarem aqui. E obrigado, pessoal, que nos assistiu até aqui. Espero que tenham gostado. E em breve nós teremos um outro episódio do nosso podcast do Estrela Milenar. Até a próxima, pessoal. E fiquem com o Pai Celestial. Isso aí. Tchau, tchau. Não esqueçam de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes E vamos sociais. pra Isso missão. aí. Vamos pra missão também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.